muito amor para todos nós. Continuando nossos estudos, vamos falar sobre a broncopneumonia e a sua receitinha. Broncopneumonia. No nosso trabalho, diz o René, no nosso trabalho, intitulado Cromoterapia Técnica, que é um dos livros dele, oferecemos uma receita para a pneumonia, que tem sido usada com todo êxito nos tratamentos a que foi destinado. Mas algumas vezes, verdade seja dita, foi confundida com aquele mal bem mais grave, a broncopneumonia. Então, ele está dizendo que houve uma confusão da pneumonia com a broncopneumonia. Então, ele diz, foi a razão porque decidimos aproveitar este novo trabalho em nível bem mais acima do anterior para mostrar as diferenças dos estados patológicos e a consequente evolução do tratamento cromoterápico, acompanhando o desenvolvimento da doença. Ele diz, a nossa visão é a seguinte. Primeiro, pneumonia decorrente de estados gripais, aquelas derivadas de enfraquecimentos generalizados, em especial dos convalescentes. Segundo, estados pneumônicos constantes, consequentes da perda das defesas orgânicas, imunológicas. Terceiro, no terceiro estágio já aparece a afecção dos brônquios, sendo mal denominado broncopneumonia, que é uma doença grave. Naturalmente, a própria evolução do mal leva o terapeuta a aumentar a força do tratamento, o que nada mais é do que uma questão de bom senso se existe o conhecimento. Então, para o efeito comparativo, vamos colocar na frente o tratamento para pneumonia, indicado pela cromoterapia técnica, que é aquele livro que eu falei para vocês. Foram vários livros que ele, autor, antes desse compêndio. Então, vamos ver, gente. Passos magnéticos, verificação dos campos energéticos, ajuste de corpos, verificação e ajuste dos chakras, doação de energia espiritual no chakra laríngeo, azul na aura, azul no sistema nervoso periférico, sistema nervoso completo, o central. Doação de energia sobre a traqueia e os brônquios pela frente. Verde, lilás e azul sobre os brônquios pela frente. Doação de energia sobre os pulmões. Verde, azul, rosa forte e amarelo sobre os pulmões. Verde, azul e rosa forte na corrente sanguínea completa e azul geral. No primeiro dia, as aplicações, 3 aplicações. Depois, apenas 2, até a eliminação dos sintomas. No caso de fraqueza, aplicar 30 segundos de amarelo na aura, depois do azul e amarelo geral, antes do azul geral. Repouso e alimentação são fundamentais na recuperação do paciente. Nas infecções mais graves dos pulmões, a partir dos chamados estados pneumônicos constantes,
o doente enfrenta um perigo adicional devido às toxinas produzidas pelas bactérias e vírus causadores deste male. Na meia-idade e nos idosos, os pulmões perdem por vezes a sua elasticidade e milhões de alvéolos pulmonares entram em colapso e ficam parcialmente privados na sua capacidade de absorver oxigênio do ar e expelir o anidro de carbono. Este mal, conhecido como enfisema, existem muitos outros que levam grande perigo não só à saúde, mas à própria vida. Vamos tomar como exemplo um caso de broncopneumonia, um mal que atinge até com certa facilidade as crianças e também adultos, convalescentes de cirurgia, principalmente os idosos. O aparecimento da broncopneumonia com frequência no mesmo ser, seja criança ou adulto, geralmente decorrente de um estado de enfraquecimento generalizado, podendo até gerar uma tuberculose, inclusive com outros caracteres como o ósseo. Então ele dá uma paradinha e explica. A tuberculose é uma doença que não se limita somente ao sistema pulmonar, propriamente dito. Pode afetar a parte óssea, a cerebral, sendo causadora de determinadas patologias de origem cancerígenas por tratarem-se de ulcerações. Então ele deu essa explicaçãozinha. E continuando, é uma razão bastante forte para se buscar o fortalecimento do paciente de toda a área orgânica, refazendo os órgãos geradores das perdas energéticas, inclusive da aura espiritual e aura da saúde. Trata-se de um mal grave que deve ser cuidado com toda atenção, cujo tratamento é escalonado de acordo com a faixa etária e o estado de enfraquecimento da matéria física orgânica. Tratamento para crianças de 0 a 5 anos. Provavelmente, este paciente apresenta um quadro clínico de falta de defesa orgânica, portanto, com defesas imunológicas alteradas. Por isso, devemos tratá-lo. Então, para crianças de 0 a 5 anos. Envolvimento de azul na aura, mentalização de amarelo na aura espiritual, mentalização de azul no sistema nervoso central, retirada com doação de energia e mentalização de amarelo na aura da saúde. Mentalização de rosa forte. Desculpa, é só rosa. Eu li aqui. É na outra, na mentalização, que é a rosa forte. Primeiro aqui, a rosa comum, no plexo solar, viu, gente? E a rosa forte no baço. Então, vocês vão ter que ter as duas rosas bem em mão, porque logo em seguida vai ser usado. Primeiro a rosa comum e depois a rosa forte no baço. E também no pâncreas. Bom, retirada com doação de energia em todo o aparelho respiratório. Verde e depois azul, 5 segundos cada, nas vias respiratórias aéreas. Verde, lilás e azul, 5 segundos cada nos pulmões. 5 segundos de amarelo nos brônquios e pulmões. Mentalização de verde na corrente sanguínea completa. Amarelo na rede linfática e azul geral. Ó, observação. Os tempos designados de 5 segundos são para o tratamento de crianças de 0 a 1 ano, até 1 aninho de idade. Quando a criança tiver mais de 1 ano, até os 3 anos, esses tempos deverão ser de 10
segundos. E de 3 aninhos a 5 anos, de 15 segundos. Essa observação deve ser vista quando se encontrar crianças para fazer o tratamento. Vamos ver agora o tratamento das crianças de 5 a 7 anos. Depois de 5 até os 7 anos, os tempos subirão para 20 segundos. Nesta última faixa, de 5 a 7, todos os designativos de mentalização poderão ser transformados em tempos para o uso das lâmpadas. Então, o tratamento de 5 a 7 anos ficará assim. Então, vejam bem, nós vamos dar para as crianças que estão nesta faixa, né? Vamos supor que apareça diante de nós uma criança com essa idade, então a gente tem que olhar na nossa receitinha, né? Onde a gente marcou e ver direitinho. Então, vamos ver. 20 segundos de azul na aura. Doação de energia com mentalização do amarelo na aura espiritual. 20 segundos de azul no sistema nervoso central. Retirada com doação de energia na aura da saúde. 20 segundos de amarelo no mesmo trajeto. 5 segundos de rosa forte no plexo solar. Mentalização de rosa forte sobre o baço e o pâncreas. Retirada de energia com doação em todo o aparelho respiratório. Verde e depois azul. 20 segundos cada nas vias respiratórias aéreas. Verde, lilás e azul. 20 segundos cada nos pulmões. 20 segundos de amarelo nos brônquios e pulmões. Verde na corrente sanguínea completa. Amarelo na rede linfática. Azul geral. Geralmente, nos casos de broncopneumonia, o estado febril do enfermo chega a um nível de temperatura bem elevada. Neste caso, devemos entrar com verde geral antes do azul geral no final do tratamento. Então, ali quando falou azul geral, a gente deve aplicar o verde geral por causa da febre. Que poderá também ser indicado como envolvimento de verde de baixo para cima. Aplicação mental para os casos de crianças até 1 ano. Então, está falando aqui que quando não puder, que forem crianças menores, de 0 a 1 aninho, então a gente mentaliza, viu, gente? Não é com a lâmpada, porque até então não será usada a lâmpada nessa idade. Bom, o tratamento dos 7 anos em diante, que é o mesmo do adulto. O tratamento dos 7 anos será feito normal, considerando que a parte espiritual já se encaminha para o estado da pré-adolescência. No trabalho da restauração, já entra primeiro os tempos de 30 segundos e também a revisão dos campos energéticos, ajuste de corpos e chakras. O tratamento em si, então, fica ajustado da seguinte forma. Então, vamos ver, gente, para a criança de 7 anos em diante até a idade de adulto. Bom, passes magnéticos, básico, completo, retirada de energia com doação e mentalização de amarelo sobre a aura da saúde. 15 segundos de rosa forte no baço, 15 segundos de rosa forte no pâncreas,
retirada de energia com doação em todo o aparelho respiratório. Verde e depois azul, 30 segundos cada, nas vias respiratórias aéreas. Verde, lilás e azul, 30 segundos nos pulmões. 30 segundos de amarelo, mentalizando os brônquios e os pulmões. Verde, na corrente sanguínea completa. Amarelo, na rede linfática e azul geral. Se houver febre, entrar com verde geral antes do azul geral no final do tratamento. O esquema das aplicações. Nesta escala, nos tratamentos para broncopneumonia, será correto obedecer-se o seguinte programa. Nos estados agudos do mal, as aplicações nas primeiras 48 horas será feita de 3 em 3 horas, respeitando o repouso, caso o paciente se encontre dormindo. Quando o paciente começar a declinar, ao final das 48 horas, a aplicação passará a ser feita 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Durante 3 dias, passando a seguir por 2 vezes ao dia, por mais 2 dias. Ao final do tratamento de emergência, dos 7 dias acima especificado, então a aplicação será realizada 1 vez por dia até a recuperação total. Então aqui termina então a explicação dos tratamentos da broncopneumonia, né? Desde da fase que a criança é nenê até a idade adulta. Conforme o doentinho, vocês deverão ver a idade, ver em que fase se encontra e olhar qual é o referido tratamento. E espero que tudo que tem sido explicado e dado seja de grande valia para todos nós.